Eu quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Ibordi. Seja bem-vindo ao meu canal, Ciro Ibordi, EBD e Escatologia. Esta é a 10ª aula a respeito da Santíssima Trindade. Nós estamos estudando ao longo de um trimestre, esse primeiro trimestre de 2026, a respeito do Deus único revelado em 3 pessoas eternas, com base nas lições bíblicas adultos da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Seja, portanto, bem-vindo. Eu peço a sua gentileza de curtir esse vídeo, compartilhá-lo, inscrever-se no nosso canal, e nós vamos já ler o texto áureo para darmos início a esta aula, baseada na lição 10, Espírito Santo, o Capacitador. É a nossa 3ª aula a respeito do Espírito Santo. Tivemos 3 aulas sobre o Deus Pai, 3 aulas sobre o Deus Filho, e agora estamos na 3ª e última aula dessa série sobre o Espírito Santo, porque depois vamos continuar ainda falando sobre a Trindade, mas não especificamente da pessoa do Espírito Santo. Vamos falar também do seu relacionamento com Deus Pai, do seu relacionamento com Deus Filho, e o assunto cada vez fica mais interessante, a doutrina da Trindade, a doutrina bíblica da Trindade. Muito bem, então nós já vamos aqui introduzir o assunto. Aqui está a nossa introdução. Você que é membro do canal tem esse roteiro eu faço exclusivamente para os membros do canal. Você que ainda não é membro, veja, não confunda ser membro com ser inscrito. Se você quiser se tornar um assinante, apoiar o nosso trabalho de maneira mais efetiva e ter também benefícios, aí você tem que apontar a sua câmera para o QR Code que está aparecendo, ou se não, clicar no link aqui nesse vídeo, na parte da descrição desse vídeo, e você pode se tornar um assinante, e assim você vai ter acesso a todo o nosso acervo de textos, aos vídeos exclusivos e outros benefícios que nós vamos apresentando. Tá certo? Então, se você quer ter o roteiro à mão, esse estudo à mão, não é apenas um roteiro com tópicos e subtópicos, é um estudo detalhado, seja membro do nosso canal. Muito bem, lição 10, que será estudada no Dia Internacional da Mulher, se Deus quiser, dia 8 de março. Parabéns a todas as mulheres, que Deus abençoe ricamente as nossas queridas irmãs. E então o texto áureo está em Joel capítulo 2, versículo 28, parte A. E a descer que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E a verdade prática diz-nos o seguinte: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Muito bem, vamos então introduzindo o assunto. Eu coloquei aí na nossa introdução que a obra do Paráclito é multifacetada, ou seja, ele trabalha de muitas maneiras na igreja e por meio dela. Então, a própria polissemia desse título do Espírito Santo, Paráclito, que pode significar consolador, encorajador, ensinador e advogado, etc. A própria polissemia desse termo mostra que a obra do Paráclito é multifacetada. Então veja, como capacitador, ele age não somente na vida do crente, também convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como disse Jesus, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então veja que na lição anterior nós falamos do Espírito Santo regenerador, e quando falamos do Espírito Santo como capacitador, no sentido de convencer o pecador, claro, está ligado à regeneração. Mas uma pergunta que muitos irmãos me fizeram, talvez
confusos por causa da doutrina calvinista, porque, de acordo com os calvinistas, a pessoa primeiro é regenerada para depois crer e se arrepender. Mas segundo a nossa posição assembleiana, que nós julgamos que é bíblica, e para mim está muito claro isso na Bíblia, a pessoa precisa crer e se arrepender para só depois disso, claro, obter a bênção da salvação, que abarca a regeneração propriamente dita, a justificação e a santificação. A salvação é obra de Deus, mas o ser humano precisa recebê-la, o ser humano precisa crer, precisa se arrepender. Somente mediante a fé e o arrependimento é que ocorre a regeneração. A graça não é irresistível. A salvação não é imposta, a salvação ela é proposta, porque o ser humano é um ser livre. Deus não fez autômatos, Deus não fez robôs, Deus fez seres que podem escolher, seres morais, seres livres. O Espírito Santo, então, ele atua na regeneração do pecador propriamente dita, porém, antes desta, como eu estava falando, ele age no sentido de tornar o pecador apto para crer e se arrepender, ou seja, há uma ação inicial do Espírito Santo relacionada com o que nós chamamos de graça preveniente. A graça de Deus é uma só, mas quando nós falamos da graça preveniente, nós estamos falando de um aspecto da graça que significa que ela chega antes, para capacitar. É o Espírito Santo agindo para capacitar o pecador, convencê-lo do seu pecado, para que ele então possa crer e se arrepender. Mas o Espírito Santo, ele não obriga ninguém a crer e se arrepender. A pessoa, mesmo depois de ser capacitada, convencida pelo Espírito Santo do seu pecado, ela precisa, claro, admitir que ela precisa de um Salvador. O ser humano está morto, diz a Bíblia, em delitos e pecados. Então ele, por si mesmo, não pode salvar-se. Ele precisa dessa capacitação, mas, uma vez capacitado, ele então escolhe. É ele que escolhe se quer esta dádiva ou não, porque, repito, a salvação não é imposta, ela é sempre proposta. Essa obra do Paráclito, então, como eu falei, está associada à doutrina soteriológica da graça preveniente, pela qual o pecador é capacitado a receber a dádiva da regeneração. Após o novo nascimento, que estudamos na semana passada, o Espírito continua atuando na vida de cada crente na congregação dos santos, que é, na verdade, mais precisamente, o objeto do nosso estudo de hoje. Vamos então para o primeiro tópico, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Então você vai ver que tem muitos pormenores esse estudo, e por isso que eu sempre incentivo você a ser membro, para você ter acesso a esse material, repito, que é feito exclusivamente para os membros do canal. Você que não é membro, você pode assistir a aula, pode anotar e também vai aprender. Mas se você quer ter o material à mão para você acompanhar, torne-se membro do canal. Primeiro ponto, uma promessa de abrangência universal. Profetas importantes do Antigo Testamento, como Isaías, Joel, né? Isaías disse, derramarei água, falou da parte do Espírito, derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, versículo 3. Joel também disse, há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e sobre os servos e servas derramarei, não diz pingarei, não diz aspergirei, não. A bênção de Deus é abundante. Pense nas cataratas do Iguaçu, pense em Niagara Falls, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, é uma bênção abundante, a respeito da qual os profetas do Antigo Testamento falaram, inclusive João Batista. Você sabe que João Batista é um pregador que é mencionado no Novo Testamento, mas é o último profeta nos moldes do Antigo Testamento. Se você quer saber mais sobre isso, eu sempre tenho recomendado aqui o livro que abriu a nossa série Pregadores da Bíblia, que é João Batista,
o pregador politicamente incorreto. Aliás, a aula de hoje ela gira muito em torno das doutrinas pentecostais, e se você quiser se aprofundar nas doutrinas pentecostais, essa nossa série ela trata com muitos detalhes. A série Pregadores da Bíblia, que está completa, né? Pela ordem histórica, você tem o próprio João Batista, que eu citei, tem o último da série, mas que na ordem histórica, que é bem volumoso, aliás, Jesus, o pregador do Apocalipse. Aí você tem também Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Você tem Barnabé, o pregador de fé e obras. Você tem ainda Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. Filipe, o primeiro evangelista da igreja. E Paulo, o príncipe dos pregadores. Sendo que, repito, o mais recente, o último da série é Jesus, o pregador do Apocalipse, que nós temos aqui anunciado bastante. Mas toda esta série é uma série que trata com detalhes de pormenores do pentecostalismo também. É uma série, claro, para todos, independentemente da sua tradição evangélica ou protestante. É uma obra, claro, altamente trata também da questão biográfica, historiográfica, mas a ênfase principal recai sobre a mensagem desses pregadores. Então, vale a pena você ter essas obras. É só entrar no site da CPAD, você adquire inclusive essas obras com desconto. Mas vamos lá. Os profetas do Antigo Testamento, incluindo-se João Batista, claro, o último nos moldes veterotestamentários, bem como Jesus, o primeiro e maior profeta da Nova Aliança, profetizaram. Jesus também profetizou sobre isso. João Batista, porque ele disse assim: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de abaixando-me desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus, porque disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, então, ele corroborou a profecia desses profetas que eu mencionei, inclusive João Batista. João Batista, inclusive, falou de um batismo de fogo, né? Ele disse: eu vos batizo com água, eu vos batizo em água, literalmente, mas aquele que vem após mim vai batizar vocês no fogo, no Espírito Santo e fogo, que é um batismo só. Ah, irmão Ciro, o contexto fala que é o fogo do juízo, ali tem 2 batismos. João Batista está dizendo: olha, ou vocês recebem aqui o batismo de salvação, ou vocês vão receber o batismo do juízo. Não. O contexto menciona fogo de juízo, mas batismo não tem nada a ver com juízo. A Bíblia não ensina, em parte alguma, o juízo, o fogo do inferno como um batismo. Até porque, veja, quando se fala de batismo, não é simplesmente mergulho. Veja, o batismo ele tem 2 movimentos. O movimento de entrar e sair. Batismo fala de uma transição. Veja que a Bíblia menciona lá que os egípcios foram afogados no Mar Vermelho. Agora, o povo de Israel não foi afogado. Diz que eles foram batizados em Moisés. Por quê? Porque no batismo a pessoa entra na água e sai. Veja, é um sepultamento, o batismo em águas. A pessoa mergulha na água e sai da água. Ela é imersa, mas depois ela emerge. Então, da mesma forma, quando você fala do juízo como um batismo, não tem sentido, porque a pessoa ela vai ser imersa, digamos assim, vai ser colocada no fogo do inferno e vai ser tirada de lá. Não. A pessoa fica lá, é permanente. Então, veja, pela lógica já, batismo de fogo como juízo, como inferno, já não se sustenta. E se você ler no grego, a frase é muito clara. É batismo no Espírito e fogo. Eu já falei disso várias vezes, vou até colocar aqui na tela novamente a frase no grego. Você que conhece do grego, aliás, falando em grego, deixa eu fazer só mais uma recomendação. Eu vou citar aqui vários termos em grego nessa aula, e tem muitas obras que estão sendo publicadas em grego, e talvez eu faça um vídeo futuramente só recomendando essas obras, mas eu quero agora recomendar uma obra especial de um pastor e amigo, que é o pastor José Lopes. Pastor José Lopes publicou recentemente esse livro pela nossa CPAD. Veja,
as 100 palavras gregas mais importantes do Novo Testamento. Um livraço. Vale a pena você adquirir, você que talvez não tenha um conhecimento ainda do grego e queira ter pelo menos um conhecimento nocional, você vai encontrar aqui as 100 principais palavras. E eu estava já lendo essa obra, consultando, um livro muito bom. Você olha aqui, você vai ver, por exemplo, a palavra 18, na página 68, pneumatikos. O que é? O que significa? Espiritual. E você vai ler como se aplica essa palavra. Então vale muito a pena você entrar no site da CPAD, www.cpad.com.br, você vai encontrar esse livro, as 100 palavras gregas mais importantes. Não é? Você sabe que tem palavras que no grego elas se repetem com mais frequência e são as palavras que têm mais destaque. Então o pastor José Lopes, pastor e teólogo e também versado em grego, ele fez aí uma seleção das principais palavras do Novo Testamento. Vale muito a pena ter essa obra, uma obra fácil de ler, fácil de aprender, e o pastor José Lopes também é professor de grego. Além do livro, você pode procurar na rede social, no Instagram, você vai encontrá-lo e você vai ver ali que ele dá aulas, ele tem instruído os irmãos com respeito ao grego. Eu mesmo tenho aprendido bastante com o pastor José Lopes, não somente aperfeiçoando aí os conhecimentos em grego, mas também aprendendo teologia com ele, porque é um ótimo professor de teologia. Que bênção! Então, eu estava mencionando que João Batista profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo, que ele chama de batismo no Espírito Santo e fogo, que é uma frase só, é um batismo só, porque ele estava ali, muita gente estava ouvindo, mas no momento de batizar, aqueles que creram ouviram o seguinte: olha, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vai batizar vocês com fogo. Ele fez um contraste aí entre água e fogo. O batismo dele era para a salvação. O batismo de Jesus era um batismo subsequente, que nós vamos ver depois, é um revestimento de poder. Então veja, embora o onipresente Espírito de Deus atuasse nos tempos da antiga aliança, ele passou a habitar no corpo de Cristo, a igreja, isto é, entre os salvos de todo mundo a partir da inauguração da era da igreja. Porque a era da igreja, claro, Jesus fundou a igreja, mas a era da igreja é inaugurada no dia de Pentecostes, quando houve o derramamento inaugural do Espírito Santo. Por isso, nos textos referentes à grande comissão, o Senhor ordena que o evangelho seja pregado em todo o mundo, a cada criatura, e que se façam discípulos de todos os povos, ultrapassando fronteiras. Isso é muito importante. A promessa contida na profecia de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, lá em Joel, sem qualquer acepção de pessoas, lá se menciona servos, servas, filhos, filhas. Veja, não há acepção de pessoas, isso se refere, evidentemente, à luz do contexto, a todos os salvos, não é indiscriminadamente sobre todas as pessoas, mas está claro que é sobre todos os salvos, pois esse revestimento de poder é uma bênção subsequente à conversão. É para aqueles que já são salvos. Os apóstolos já estavam salvos quando eles receberam essa bênção. Eu falei de João Batista agora há pouco. João Batista estava dizendo para aqueles que estavam se convertendo: eu vos batizo com água. Ou seja, eles estavam se convertendo. Eles estavam crendo a ponto de receber o batismo. Mas João Batista disse: olha, para vocês que estão recebendo esse batismo, vocês estão crendo, há um segundo, há uma bênção subsequente, que seria inaugurada no dia de Pentecostes, ali também línguas repartidas como que de fogo, diz a Bíblia, repousar sobre cada um daqueles que estavam ali. Então João Batista se referia a essa bênção subsequente, a este revestimento de poder que Pedro falou, não é? Ao se referir a essa promessa. Esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Segundo ponto, uma promessa com ação sobrenatural. A profecia universal acerca do revestimento de poder aponta que sinais sobrenaturais
acompanha seu cumprimento. Quais são esses sinais? Profecias, sonho e visões, não é? Diz ali que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os mancebos ou jovens visões. E o que aconteceu no dia de Pentecostes? No cumprimento inaugural, porque ali não foi o cumprimento total. A profecia continua se cumprindo, não é? Porque teve o seu cumprimento, evidentemente, lá em Atos, mas ali foi apenas uma inauguração do derramamento do poder. Então, nesse cumprimento inaugural, não houve sonhos, né? É importante dizer isso, a profecia fala de sonhos, mas não houve sonhos, evidentemente, porque todos estavam acordados, não tinham como sonhar se eles estavam acordados. Mas os salvos tiveram visão ali das línguas que como que de fogo desceram, e eles também falaram nessas outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, o que equivale aí nesse caso à profecia. Porque os vossos filhos profetizarão. Ali aquela fala em línguas, claro que depois Paulo menciona que as línguas também em conexão com o dom de interpretação das línguas equivale evidentemente à profecia, que a profecia ela pode ser tanto dita na língua que a pessoa está, que ela conhece, ela recebe de Deus uma mensagem e transmite, ou ela pode ser usada em línguas e alguém interpretar, com o dom da interpretação. Então, é importante observar isso. A Bíblia explica a própria Bíblia. Muitos sonhos, não é? Embora não tenham se manifestado ali no dia de Pentecostes, porque todos estavam acordados, mas muitos sonhos são mencionados no livro de Atos. Embora o termo, repito, seja um rapax legomenon, né? Que é quando um termo só aparece uma vez na Bíblia. É o caso da palavra enipnion, né? Enipnion, que é sonho. O termo sonho no Novo Testamento só aparece aí, em Atos 2:17, mas uma referência à profecia de Joel. Mas você vai ver que, embora o termo sonho não apareça ao longo do Novo Testamento, os sonhos, de fato, como uma manifestação sobrenatural do Espírito, acontece, né? Então veja que muitas vezes o termo visão, horama, ele é mencionado com frequência, mas há casos em que mesmo esse termo horama pode se referir a sonho. Veja, ou também tanto a visão quanto o sonho, né? No livro de Atos mesmo você vê casos em que claramente é uma visão, quando, por exemplo, Pedro estava orando, então ele estava acordado, ele teve uma visão, mas ele estava orando, então é evidente que ele não estava dormindo. Mas tem casos em que Paulo teve visões de noite, não há um maior detalhamento, podendo ser, então, sugerir, né, que esse de noite é enquanto ele dormia, e aí tem a ver com sonho. Mas, como eu coloquei aí, seja como for, a promessa do derramamento do Espírito abrange profecias, que podem ser diretamente, como eu falei, no idioma que conhecemos ou em variedade de línguas. Veja que você que tem o roteiro, né, que é membro do nosso canal, tudo que eu explico aqui tem no roteiro para você poder estudar, para você não esquecer. Então, pode ser na língua que a pessoa conhece, o seu próprio idioma, ou em conexão com o dom de interpretação quando são línguas desconhecidas, também chamadas de línguas estranhas. Os sonhos são mencionados no Novo Testamento, não no livro de Atos especificamente, mas você vê que Deus fala, avisa por meio de sonhos, Mateus mostra muito isso, e as visões, que estas sim são mencionadas muito no livro de Atos. Bom, o importante é observar, à luz da analogia, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, a analogia da fé, a analogia geral, esses três destaques, profecia, sonhos e visões, são apenas uma representação da manifestação multiforme do Espírito, visto que há muitos outros dons congregacionais e também ministeriais que ele distribui à congregação revestida de poder. Então o batismo no Espírito Santo, ele abre a porta para que a congregação possa receber esses dons, essas manifestações que são chamadas de dons congregacionais,
que nós vamos explicar um pouco mais daqui a pouco. Mas vamos agora para o ponto 3, uma promessa para os últimos dias. Porque lá a profecia de Joel diz, há de ser que depois, naqueles dias, está implícito. Só que Pedro, com a autoridade apostólica, quando ele foi fazer a citação, ele disse, há de ser que nos últimos dias. Então aquele depois da profecia de Joel, na palavra que Pedro deu, inspirado pelo Espírito, ficou claro que é uma referência aos últimos dias. Agora, o que são esses últimos dias? Aí eu detalho no nosso material. Estes dizem respeito à dispensação da graça, mais precisamente a era da igreja, inaugurada no dia de Pentecostes. Então é a era da igreja, porque os últimos dias começam ali. Mas, irmão Ciro, não entendi. Se os últimos dias já eram lá no primeiro século, hoje nós estamos o quê? Nos últimos minutos? Nos últimos segundos? Pois é, isso é interessante observar, porque esses últimos dias, claro, são os últimos dias do ponto de vista de Deus. Alguém pode perguntar, já estamos há 2000 anos nos últimos dias? Então, é como eu falava, o tempo de Deus não é como o nosso. Milhares, podemos dizer milhões, bilhões de anos para Deus, é como se fosse um minuto, né? Tem até aquele gracejo que essa semana eu até compartilhei lá no meu perfil no Instagram, aquele gracejo do camarada que disse que conseguiu falar com Deus de alguma maneira e ele perguntou, Deus, quanto que é 10 milhões de dólares para ti? Tu és o dono do ouro, da prata. 10 milhões para mim é como se fosse um centavo. E Deus, mas para ti, quanto que são 10 milhões de anos? 10 milhões de anos para mim é como se fosse um minuto. Aí o camarada falou assim, Deus, então me dá um centavo, como querendo sugerir, me dá aí 10 milhões, né? Aí Deus falou para ele, espera um minuto, né? Porque é o que Pedro falou. O que Pedro falou? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que Pedro está querendo dizer? Que para Deus tudo está diante dele como se fosse um eterno presente. Ele pode até entrar no nosso tempo, ele entra, aliás, no nosso tempo, porque ele criou o nosso tempo. Passado, presente, futuro, mas para ele tudo é um eterno presente. Por isso que a iminência também do arrebatamento, do ponto de vista bíblico, claro, diz respeito ao tempo de Deus e não ao nosso tempo. Quando Jesus falou que breve viria, alguém quer tentar encontrar contradição na Bíblia e dizer, olha, tá vendo? Jesus disse breve virá no primeiro século, e já estamos no século 21, ele não voltou ainda. Pois é, ali é uma referência à iminência. E a iminência significa a qualquer momento, só que a qualquer momento do ponto de vista de Deus. Por isso que Jesus falou, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até aos confins da terra. Então veja, é importante notar então que os últimos dias começaram juntamente com a era da igreja. Quando a era da igreja é inaugurada, ali já era últimos dias. Por isso que o autor de Hebreus até falou, havendo Deus falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Veja, nesses últimos dias. O autor de Hebreus também se refere àqueles dias em que ele vivia como últimos dias. E João também falou, filhinhos, já estamos na última hora. Quer dizer, uma última hora que está durando aí já 2000 anos, né? Então, claro que esses termos são termos que não devem ser entendidos de modo literal. Últimos dias, última hora, é uma referência a um período ligado ao tempo de Deus. Paradoxalmente, então, esse termo eschatais, hemerais no grego, né, últimos dias, não é sinônimo de dias finais ou conclusivos. Paulo falou de tempos trabalhosos em meio aos últimos dias. Veja que Paulo aí, ele está fazendo uma referência, ele está dando um destaque que dentro dos últimos dias haveria uma culminância. Dentro desses últimos dias haveria tempos trabalhosos. Eu creio que nós já estamos vivendo esses tempos trabalhosos que dizem respeito, portanto, né, os últimos dias dizem respeito a um fim gradativo.
mediante o qual os sinais dos tempos vão se intensificando, assim como as dores de parto. No grego, oldin, é o termo que Jesus usou lá, ao falar dos princípios das dores, e Paulo também, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, ele usou esse termo oldin, dores de parto, porque a mulher, na medida que vai se aproximando do momento para ela dar à luz, as contrações vão aumentando, indicando que a criança está para nascer. Quando nós olhamos para os últimos dias, nós vemos também que a cada dia os sinais dos tempos vão se intensificando até a sua culminância no dia do Senhor. O dia do Senhor é a culminância dos últimos dias, que abrange, em última análise, o período desde o arrebatamento até o milênio, ou seja, quando Deus vai começar a pôr em execução o que está na sua agenda escatológica, porque o arrebatamento é o evento desencadeador. O assunto aqui não é escatologia, por isso que eu nem vou me deter nessas passagens aí, mas se você tem interesse no assunto, lembre-se que aqui no meu canal tem uma infinidade de vídeos escatológicos, tem playlists, tem a playlist de Apocalipse, perícope por perícope, Daniel, que nós vamos voltar a desenvolver esse assunto, começamos e tivemos que parar por algumas dificuldades, mas vamos retomar. Tem outras playlists aí sobre as profecias de Daniel, as profecias de Ezequiel, e as ressurreições, e a vida após a morte, e pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo. Veja, é uma infinidade de assuntos, tem centenas de vídeos escatológicos. E também você pode se aprofundar lendo o nosso livro, que ele é 85, 90% desse livro é escatológico. Claro que eu trato também de outros assuntos, outras mensagens de Jesus, como o próprio Sermão do Monte, as parábolas também, mas a maioria dos assuntos aqui tratados, porque a mensagem de Jesus ela é escatológica, Jesus é o pregador do Apocalipse, então boa parte desse livro é escatológico. Bom, então a culminância dos últimos dias é o chamado Dia do Senhor, que Paulo menciona, Pedro também. Isso significa que a acentuação dos juízos divinos será paralela ao derramamento do poder do Espírito, porque há de ser que depois, nos últimos dias, derramarei meu Espírito. Então significa que vai haver juízos, mas em meio aos juízos, Deus também continuará fazendo uma grande obra. Inclusive, dentro do período tribulacional, Zacarias mencionou lá o espírito de súplicas, que será invocado pelos judeus, os israelitas especialmente, que vão estar aqui na terra, e vai haver um avivamento entre eles, mesmo dentro do período tribulacional. Tudo isso eu abordo no nosso estudo de Apocalipse. Você que tem acompanhado Apocalipse, perícope por perícope, tem a playlist aqui no canal, são 40 videoaulas para você se aprofundar no livro de Apocalipse, e seria bom que você fizesse esse estudo acompanhando também no nosso livro, porque aqui tem um comentário, dentro desse livro tem um comentário de todos os capítulos de Apocalipse. É um comentário capítulo por capítulo, perícope por perícope, e por que não dizer versículo por versículo. Eu só não digo versículo por versículo porque eu não extraí o versículo do seu contexto para explicá-lo. Eu explico o versículo dentro do seu próprio contexto, dentro de cada perícope, dentro de cada parágrafo. Vamos para o segundo tópico agora, o cumprimento, poder para testemunhar, cumprimento da promessa. Primeiro ponto, o Espírito Santo veio com poder do alto. Antes de sua ascensão, o Senhor confirmou a profecia de João Batista, como eu já mencionei, ordenando que os discípulos que já estavam vestidos de salvação, porque veja, revestimento é para quem já está vestido. Então eles deveriam permanecer, olha os versículos aí, todos falam disso, deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos, endômesis, no grego, de poder. E poder aí é dinamis. Veja, dinamis lembra o quê? Dinâmico, dinamismo, dinamite. Então o poder dinâmico do Espírito Santo. Recebereis poder, não é? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, Atos 1:8. Entretanto, na tarde do primeiro dia da semana, aí eu faço uma explicação interessante, irmãos, que eu deixei para os membros, eu não vou detalhar isso, porque aliás foi objeto de estudo há pouco tempo, quando estudamos o Evangelho de João. Eu faço uma referência também daquele episódio que Jesus soprou sobre os seus discípulos, e muita gente pensa que foi ali que Jesus cumpriu a promessa, derramarei o meu Espírito. Então ele soprou sobre os seus discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. Não,
Ali é uma referência apenas, como eu explico aí no roteiro, receber o Espírito Santo, é uma referência ao fato de que a igreja estava formada, porque a igreja, irmãos, ela foi criada, ela foi fundada por Jesus, então ela foi formada e depois inaugurada no dia de Pentecostes. É como a criação propriamente dita, Deus primeiro criou, depois deu forma ao que havia criado a partir do nada, e depois ele acabou a obra, houve o acabamento. Então, quando você vê na Bíblia Deus soprando nas narinas do ser humano, quando você vê em Ezequiel 37, o Espírito soprando sobre aqueles mortos para formar um exército, o sopro está ligado à formação. Quando Jesus sopra sobre os seus discípulos, ele está dizendo, olha, a igreja está formada. Vocês vão dar início, mas eu já formei, o meu exército já está formado. Como ele havia dito, edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja estava ali com os discípulos para ser inaugurada. Só que essa inauguração só ocorre propriamente no dia de Pentecostes. Veja que uma empresa ela pode iniciar as suas atividades antes da sua inauguração. A inauguração é para tornar pública a atividade, a marca que é divulgada. Então, da mesma forma, a era da igreja ela foi inaugurada no dia de Pentecostes. Mas, claro, os discípulos já formavam parte da igreja nascente. Então é isso que eu explico aí, mas não é o derramamento do Espírito, quando o Espírito sopra, Jesus sopra, né, sobre os seus discípulos. Então é um ponto que eu coloquei aí para auxiliar na interpretação. Esse ponto é bastante interessante, não é? Eu até coloquei aí, Jesus fundou a igreja ao escolher os apóstolos e treiná-los para dar continuidade à sua obra, bem como a formou quando morreu, ressuscitou e soprou sobre eles o Espírito Santo. Lembra quando Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu interior? E João disse, ele se referiu ao Espírito Santo que ainda não fora dado, porque Jesus ainda não fora glorificado. Jesus foi glorificado quando? Quando ele ressuscitou, ele foi glorificado. Então, a partir da ressurreição do Senhor Jesus, ali, claro, o Espírito Santo já passou a agir, mas ele só foi derramado propriamente, o poder derramado sobre a igreja em toda a sua plenitude foi no dia de Pentecostes, porque Jesus havia dito para os seus discípulos, ele estará convosco e estará em vós. Isso ensina-nos também o seguinte, que a partir da conversão, a pessoa já tem o Espírito Santo. O batismo no Espírito é um revestimento de poder para quem já é salvo, é uma bênção subsequente. Mas não é que a pessoa que está salva e ainda não foi batizada no Espírito Santo, ela precisa desse batismo para confirmar sua salvação. Não, aí seria uma segunda bênção dramática, como os wesleyanos até criam a princípio. Os irmãos daquele movimento Holiness também, eles acabaram tendo essa ideia de uma segunda bênção, uma bênção santificadora, praticamente para confirmar a salvação. Nós não cremos dessa maneira, nós cremos que a partir da conversão, o fruto do Espírito já está presente, o Espírito Santo já está agindo na vida da pessoa, moldando o seu caráter, mudando o seu interior, e o batismo no Espírito é um revestimento de poder para dar à pessoa uma capacitação especial para ela pregar o Evangelho. Mas se uma pessoa partir para a eternidade sem ter recebido essa dádiva, essa bênção subsequente, ela não vai perder a salvação por causa disso, né? Antigamente aqueles irmãos que diziam, não, para entrar no céu você tem que falar a língua do céu, as línguas estranhas, a língua dos anjos. A pessoa ficava assim, meu Deus, eu não fui batizado com o Espírito Santo, eu não tenho salvação. Não, você que entregou a sua vida a Cristo, o mesmo Espírito, diz a Bíblia, ele já testifica com o seu Espírito de que você é filho ou filha de Deus. E o batismo no Espírito é um revestimento. Revestimento é para quem já está vestido. Nós já temos veste de salvação. Quando eu coloquei essa camisa, eu me vesti. Quando eu coloco um paletó por cima da camisa, eu estou me revestindo. Estou colocando uma roupa por cima de outra roupa. Então, a descida do Paráclito no dia de Pentecostes inauguraria a era da igreja, como eu falei, a qual já fora criada e estava formada, pronta para cumprir a grande comissão. Por isso ele soprou sobre ela, representada pelos apóstolos, e lhe disse, recebei o Espírito Santo. Claro que os discípulos precisavam esperar em oração o cumprimento da promessa do derramamento do poder do Espírito para realizarem a obra com mais poder, não é? Entretanto, logo após a ascensão de Jesus, que se
sentou à direita de Deus. Eles já pregavam na companhia de Jesus, que ainda estava operando na igreja diretamente, e assistidos pelo outro Paráclito, que depois, no dia de Pentecostes, seria derramado para realmente ser o substituto, por assim dizer, do nosso Senhor, assim como ele foi o Paráclito na terra, o Espírito Santo veio para ser o outro Paráclito e por aí vai. Segundo ponto, os sinais da descida do Espírito. De acordo com Atos 2, 1 a 3, os sinais que precedem o derramamento do Espírito são um som como de um vento veemente e impetuoso e línguas repartidas como que de fogo. Então aí, para os membros do canal, eu faço uma exposição de Atos 2, 1 a 3, eu vou explicando cada termo, o que significa Pentecostes. Olha aí que riqueza, modéstia à parte, né? Tem termos no grego que nós explicamos e tal. E veio do céu um som como de um vento, de repente. Os críticos desse poder precisam saber que esse som veio do céu. Não foi um vento, mas o som como de um vento impetuoso. Esse primeiro derramamento do Espírito ocorreu numa residência. Olha quantos detalhes. Casa de família, possivelmente a de Maria, mãe de João Marcos, aquela parente de Barnabé. A igreja nascente buscou a Deus em oração durante 10 dias e o Senhor respondeu. E de repente apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, em cumprimento, repito, da profecia de João Batista, dizendo que Jesus batizaria no Espírito Santo e fogo, literalmente, um batismo só. O verdadeiro Pentecostes tem algo para ouvir, para ver e também para repartir. Ponto 3, a evidência do revestimento de poder. Qual é a evidência inicial? É o falar em línguas. Não é a única evidência, mas é a evidência inicial. Quando você estuda o livro de Atos, você vai ver que Lucas era um teólogo, ele não era um mero narrador, ele não era apenas um historiador, ele era um teólogo, e você percebe o padrão. Ao narrar, ele apresenta um padrão de como o Espírito Santo age. O Espírito Santo, ao batizar, a pessoa quando é batizada, né, por Jesus, na verdade, né, o Espírito Santo passa a atuar, né, porque o batismo, o batizador no batismo no Espírito é o Senhor Jesus, né? João Batista falou, ele vos batizará. Então, quando Jesus batiza alguém no Espírito Santo, o Espírito Santo, então, a evidência de que a pessoa recebeu essa dádiva, esse dom, é que ela fala em línguas. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, todos foram cheios do Espírito. Então, veja, e aí eu faço um detalhamento desse termo, cheio do Espírito Santo, que é um termo polissêmico. Paulo emprega a frase, na verdade, aí na sua forma verbal, né? Enchei-vos do Espírito Santo, uma referência ao crente que é dominado pelo Espírito, mas Lucas ele usa esse termo também nesse sentido, quando fala de João Batista, que era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, ou seja, ele seria um homem dirigido pelo Espírito Santo. Mas aqui nesse caso em Atos é uma referência ao revestimento de poder. Todos foram revestidos do Espírito Santo, todos foram revestidos de poder e falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então veja, o servo de Deus já vestido com vestes de salvação deve se revestir, ou seja, valer-se dessa capacitação do Paráclito à disposição de todos os salvos. Esse batismo não deve ser confundido com o batismo do Espírito. Então não confunda o batismo no Espírito com o batismo do Espírito. Veja como muda o agente. O batismo no Espírito, o agente é Jesus. Ele, disse João Batista, vos batizará no Espírito Santo e fogo. Agora, o batismo do Espírito Santo tem a ver com a conversão, quando ele insere o salvo no corpo de Cristo. É o batismo do Espírito Santo. Muito bem, então, tem muitos detalhes aí. Eu cito até a nossa declaração de fé. Aí tem o texto de Atos ainda, e começaram a falar em outras línguas. E aqui há uma coisa importante que eu quero destacar. Porque nós, da Assembleia de Deus, não somos os únicos a crer no dom de línguas. Só que nós, modéstia à parte, veja, nós cremos que derivamos nossa doutrina da Bíblia, não é exclusivismo, não é que nós nos consideramos melhores do que ninguém, mas nós cremos que a nossa maneira de entender esse assunto é a mais correta, comparando com as outras posições. E eu coloquei aí para você comparar que há pelo menos 4 posições a respeito do batismo no Espírito Santo e sua evidência.
Quais são essas 4 posições? A nossa eu vou citar por último. Então tem a posição das igrejas tradicionais cessacionistas. Esses aí são aqueles que não creem nas doutrinas pentecostais como nós. Então para eles o batismo no Espírito é parte da experiência da conversão sem qualquer evidência inicial. Então para eles, quando a pessoa se converte, a salvação e o batismo no Espírito Santo são sinônimos. A pessoa ela é batizada no sentido que ela é salva. Então esse é o pensamento das igrejas tradicionais que são cessacionistas. Mas nem todas as igrejas tradicionais ou históricas são cessacionistas. Então tem uma segunda posição que é chamada posição dos carismáticos. Não vá confundir carismático aqui com aquele movimento da igreja católica. Não é? Aqui é carismático porque tem a ver com carisma, ou harisma, na verdade, no grego, né? Que significa dom. Daqui a pouco eu vou até apresentar essas palavras aqui no grego para você entender. Então a posição dos carismáticos, que são irmãos que não são cessacionistas, ou seja, eles creem na continuação da obra do Espírito, porque os cessacionistas dizem que aquela obra que Paulo menciona, aquela obra que está em Atos 2, também, aquilo tudo cessou no primeiro século. São os cessacionistas. Nós não somos cessacionistas, nós cremos que tudo isso continua. E os irmãos carismáticos também são irmãos que não são cessacionistas, eles são de igrejas históricas também, mas eles passaram a crer no poder do Espírito Santo, só que a diferença é que eles não creem na separabilidade. Eles juntam tudo com a experiência da salvação. Então esse batismo é parte da experiência da conversão, sempre acompanhado pela evidência especial. Para eles tem que ter essa evidência também. A pessoa é salva, mas para ela ser usada realmente com o poder, ela tem que falar em línguas. É uma posição também até respeitável, mas para mim ela não é uma posição assim perfeitamente refinada e alinhada com o que a Bíblia realmente diz. Um terceiro ponto, a posição minoritária de igrejas oriundas, especialmente do movimento Holiness, que eu estava mencionando já, né? Aquele movimento que aprendeu com Wesley e depois acabaram evoluindo para aquilo que foi chamado de terceiro bencismo, que era até pregado na rua Azusa por William Seymour, né? William Seymour. Então veja, a posição minoritária das igrejas oriundas, especialmente desse movimento Holiness, que inclusive era o movimento da Rua Azusa, que era chamado de terceiro bencismo, por quê? Porque eles criam na primeira bênção, que é a bênção da salvação, a segunda bênção, que era como a de Wesley, que era um batismo de santidade. Wesley não dava ênfase para línguas, essas coisas, mas Wesley falava de um batismo de santidade. E aí os terceiro-bencistas, esse movimento Holiness, eles começaram a defender que haveria uma segunda bênção, que era um batismo de santidade, mas também uma terceira bênção, que seria um batismo de poder. Veja, começou a complicar muito a situação. Felizmente, houve um teólogo chamado William Durham, que passou pela Rua Azusa, mas ele era de Chicago, e graças a Deus que Daniel Berg e Gunnar Wingren tiveram contato não com a Rua Azusa diretamente, mas com William Durham, que passara por Chicago, e o William Durham, estudando, ele entendeu que esse negócio de terceiro bencismo não era muito coerente, porque desde a conversão, o ser humano o crente já tem contato com o Espírito Santo, e ele precisa, claro, buscar um revestimento de poder. Aí seria uma bênção subsequente, que nós evitamos chamar de segunda bênção para não dar uma conotação igual a que Wesley dava, né? De que era algo praticamente para confirmar a salvação da pessoa, um batismo de santidade. Não, nós cremos num revestimento de poder para quem já é salvo. Mas existe essa posição minoritária das igrejas oriundas aí do movimento Holiness. O batismo para eles vem após a regeneração, mas essa experiência nem sempre é acompanhada de outras línguas. A nossa posição, que nós julgamos 100% bíblica, a posição das Assembleias de Deus, é de que o batismo ocorre após a regeneração. Irmão Círio, na casa de Cornélio. Veja, na linha do tempo de Deus é após. Só que ali, claro, Cornélio foi salvo com a sua família e imediatamente após a salvação já receberam também essa dádiva, essa bênção subsequente. Na linha do tempo de Deus vem depois, não é? Mas geralmente não ocorre assim como na casa de Cornélio. A pessoa primeiro é salva, depois de algum tempo
ela é revestida de poder. Mas no caso de Cornélio, ele foi salvo e logo em seguida foi revestido de poder. Então, o batismo ocorre após a regeneração. Agora note, sempre acompanhado pela evidência inicial de falar em línguas. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. Aconteceu lá em Samaria, só que está implícito, capítulo 8. Aconteceu de maneira, está explícito lá em Atos 10, na casa de Cornélio. Aconteceu também lá em Éfeso, Atos 19, que aqueles foram batizados no Espírito Santo, eles falaram em línguas. É o padrão que Deus, Lucas, inspirado por Deus, escreveu no livro de Atos, porque Atos não é apenas um livro narrativo, como alguém diz. Não, Atos é um livro inspirado pelo Espírito Santo e também serve para fazer teologia, é um livro normativo também, porque Lucas era um teólogo. Isso nós já falamos aqui em outras ocasiões. Então aí nós explicamos isso, citando a declaração de fé, e para os membros do canal, eu coloquei também aí uma distinção entre glossolalia e xenolalia, que muita gente tem dificuldade em entender isso. Porque glossolalia é o termo técnico para línguas estranhas, que na Bíblia não são apenas as línguas como sinal ou evidência inicial, também as línguas para edificar o crente, a variedade de línguas também, que é um dom, que equivale à profecia quando em conexão com o dom de interpretar as línguas. Então a glossolalia abarca tudo isso. A xenolalia está contida na glossolalia, porque glossolalia é um termo geral, um termo técnico geral. Agora, a xenolalia é um termo mais específico, porque fala daquelas línguas que são idiomas conhecidos aqui na Terra. Claro, são desconhecidos para aquele que está sendo usado por Deus. Veja, eu não sei falar japonês. Se Deus me der essa língua para eu falar, da parte do Espírito, começar a falar para pregar a japoneses, por exemplo, é algo sobrenatural, é algo da parte do Espírito, porque eu não sei falar japonês. Então isso seria xenolalia. Xenolalia ocorreu no dia de Pentecostes. Ali acredita-se até que houve um duplo milagre, né? Porque imagine, todos falando ao mesmo tempo ali e correu aquela voz, diz a Bíblia, como se fosse em uníssono. Só que ao chegar no ouvido das pessoas, eles diziam, olha, eles estão falando a nossa própria língua. Veja, como que eles conseguiram identificar aquelas pessoas falando ao mesmo tempo e identificar a sua própria língua? Então, me parece que ali ocorreu até um duplo milagre. Mas o fato é que o que aconteceu ali foi a xenolalia, não é? A língua estrangeira. Muito bem, então tem todo esse detalhamento aí. E o terceiro e último tópico, a continuidade do derramamento do Espírito. Então o primeiro ponto é a extensão da promessa do Espírito. Qual é a extensão? Todos os salvos, claro que são morada do Espírito Santo, que já foram selados pelo Espírito, como eu falei, a partir da conversão a pessoa já tem o Espírito Santo, só que está à disposição de todos os salvos. Pedro falou, essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos nosso Senhor chamar. Então é extensiva, ela é universal, é extensiva a todos os crentes. Então foi o que eu citei aí, o dom do Espírito que imerge o crente numa nova dimensão carismática, não deve ser confundido com a atuação paraclética desde a conversão. A obra do Paráclito é multifacetada. O revestimento de poder, como este termo sugere, é uma bênção subsequente para quem já é salvo. Embora ninguém perca a salvação caso parta, como eu já falei, para a eternidade sem ter sido batizado no Espírito Santo, esta dádiva está à disposição de todos os salvos, de todos os lugares, de todas as épocas, visando a capacitá-los para a pregação do Evangelho. É este o sentido no livro de Atos. Segundo ponto, o Espírito opera com diversidade e unidade. Então aí você vê que as três pessoas da Trindade atuam, só que a instrumentalidade é do Espírito Santo, é o Espírito Santo que opera tudo em todos. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Então menciona o Senhor Jesus, menciona o Espírito Santo e o Pai. Agora, observe o que diz os versículos 7 e 11, aí do capítulo 12 de 1 Coríntios. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e um só é o mesmo Espírito
e o mesmo Espírito, digo, opera todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Isso significa que o Deus triuno age em prol da igreja mediante a instrumentalização e capacitação do Espírito Santo, que nela habita desde o dia de Pentecostes, porque foi quando ele veio para habitar realmente, quando ele foi derramado, diz a Bíblia. E o terceiro e último ponto, o Espírito distribui dons com propósito. Aqui eu deixo mais um presente aí para os membros do canal, que é um detalhamento sobre os dons espirituais. Mas, aproveitando aqui, que eu até citei o livro do pastor José Lopes, né? As 100 palavras gregas, e ele fala bastante desse termo que eu vou citar aí, ó, pneumatikos e etc. E outros termos. Veja que interessante, os dons do Espírito em grego são identificados assim em 1 Coríntios capítulos 12 a 14. Tom pneumatikon, dons espirituais, harismaton, dons, harismata e amaton, dons de curar, harismata kleitona, melhores dons, pneumatica, os dons espirituais, e pneumaton, dons espirituais. Veja, como está no grego. Como se vê em alguns casos, o termo dons está implícito. Porque, por exemplo, pneumatikos, você não vai encontrar a palavra harisma ali de dons, nem a forma plural. Aparece apenas pneumatikos. Se fôssemos traduzir literalmente, seria como algo como espiritualidades ou espirituais. Então não tem sentido, porque isso é um adjetivo. Só que, pelo contexto, você entende que Paulo está falando de dons. Eu coloquei aí, sabemos que o apóstolo Paulo se refere aos dons ou capacitações do Espírito pelo contexto. Afinal, as frases de 1 Coríntios 12, 1, 14, 1 e versículo 12 ficaram estranhas sem a inclusão da palavra dons, né? O termo dom, harisma, é usado com várias acepções nas páginas do Novo Testamento, eu coloquei aí, mas aqui Paulo fala especificamente dos dons espirituais, os dons do Espírito. Então eu coloquei aí o que são os dons do Espírito, e aí eu explico detalhadamente, para que não haja confusão entre os dons do Espírito e o dom do Espírito, que é o batismo no Espírito Santo. Não haver confusão também com o fruto do Espírito e assim por diante. Então são várias distinções que eu menciono aí. Eu falo da hierarquização dos dons do Espírito, porque o Espírito Santo trabalha com ordem. Veja o que Paulo falou, primeiramente pôs Deus na igreja, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, dons de curar e etc., milagres. Veja, Deus trabalha com ordem, então isso eu explico aí também. Deixei para os membros do canal para se aprofundarem. Os dons espirituais congregacionais são os dons que Paulo menciona lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 7. Ou melhor, 8 a 11, né? Mais precisamente. 1 Coríntios 12. Meus irmãos, peço perdão porque aqui no fim do vídeo eu acredito que acabou a bateria do meu microfone de lapela e aí ficamos sem áudio. Mas eu incentivo aí vocês a se tornarem membros do canal para poderem ter acesso a esses pormenores aí que eu acabei não explicando também, porque já estou no fim do vídeo, mas aí vocês podem ver a respeito dos dons congregacionais. Eu estou fazendo uma distinção aí entre os dons congregacionais e os dons ministeriais, não é? Lembrando que os dons congregacionais são aqueles que vêm sobre a congregação e os dons ministeriais são aqueles que são residentes. Por exemplo, o pastor, ele tem um chamado de Deus, então, em razão de ele ter um chamado de Deus, esse dom é residente. Já os dons congregacionais, eles vêm sobre a congregação, claro, a congregação dos crentes batizados no Espírito Santo, porque o batismo no Espírito Santo é a porta para receber esses dons, tá certo? Aí eu explico aí os grupos também, os dons de inspiração, os dons de poder e, veja, e também os dons de saber. Então, são, na verdade, os grupos de dons que Paulo menciona. E no final, os propósitos dos dons, eu coloquei aí, ó, para unidade da igreja e faço uma rápida explicação, mas você que é membro do canal, você tem um material para poder se aprofundar
aí no assunto. Então eu peço desculpa a vocês por meu áudio ter falhado bem no final do vídeo. Graças a Deus foi no final, não é? Porque senão o prejuízo seria maior. Talvez eu tivesse que refazer todo o trabalho. Mas aí concluindo então o assunto, as referências, e como eu faço sempre, no final eu concluo procedendo à leitura do texto. Aliás, a conclusão, né, que o autor da lição coloca, e aí eu faço a leitura, vou colocar aqui para vocês também, para vocês lerem, tá certo? Então que Deus abençoe a vida de vocês. Aqui eu vou ler, vou aproveitar, vou ler aqui para vocês também. O Espírito Santo é o capacitador divino prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção. Desde o Pentecostes, sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos concluindo mais um vídeo. E se você chegou até aqui, fica aí o convite para você curtir esse vídeo, compartilhá-lo, inscrever-se no nosso canal. E se você desejar também, claro, você pode se tornar membro. Lembrando que estamos no mês de março. Março é o mês do meu aniversário. E se você quiser me dar um presente, você pode adquirir o meu livro no site da CPAD, ou pode também se tornar membro do canal, apontando a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aí na tela, e você pode então tornar-se membro. Ou clicar no link que aparece aqui na descrição deste vídeo. Tá certo? Concluindo então, Deus abençoe grandemente a sua vida. É uma alegria ter você por aqui. Continue acompanhando os nossos vídeos da Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos concluindo este trimestre e logo, logo vamos ter um estudo especial a respeito de Abraão, Isaac, Jacó. Vai ser um trimestre bíblico. Estamos num trimestre bastante teológico. É muito bom estudar teologia, mas é bom também nós termos, não é, um trimestre voltado para um estudo da Bíblia, pela Bíblia, e vai ser muito bom, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.